Eu saúdo o povo de Deus com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer e uma satisfação fazer mensagem, fazer menção do nome do Senhor. Eu glorifico ao Senhor por mais esta oportunidade. Quantos vieram aqui buscar algo da parte de Deus? O Senhor vai falar através da tua palavra. E se você estiver apercebido, se você estiver ligado no trono da graça, você vai levar a vitória. Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. O livro de 2 Samuel, o capítulo 21. Glorificado, Senhor, é o seu nome. Exaltado, meu Deus, é o teu nome em toda a terra. Todo joelho, meu Deus, se dobrará. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Porque tu és santo, tu és poderoso. Nós não podemos, meu Deus, mensurar o tamanho da tua grandeza. Mas nós exaltamos o teu nome. Aleluia. Amém? Vamos ler o livro de 2 Samuel, no capítulo 21, primeiro capítulo, que diz assim. O primeiro versículo que diz assim: E houve em dia de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. O versículo 10 vai dizer assim: Então Rispa, filha de Ai, tomou um pano de cilícia, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que se destilou água sobre ela do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. Amém. Pode assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Mais uma vez, eu queria, pelo Espírito Santo de Deus, ser usada para ministrar esta palavra, que o Senhor gerou em meu coração há muito tempo. E há muito tempo eu venho me deleitando nela e querendo compreender ela. Mesmo eu não sendo mãe de muitos filhos, mas o Senhor colocou em mim e em meu coração uma sede, um amor pelos filhos das outras mães, e principalmente por aquelas que estão sofrendo no dia de hoje. E esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, eu sonhei em ministrar ela em um domingo. E por isso eu aguardei. Porque eu falei assim: no domingo, Senhor, vai haver mais mulheres, vai haver mais mães. E as mães, meu Deus, necessitam saber que o Senhor ouve do céu a oração delas. E a história vai contar a respeito do reinado de Saul e do reinado de Davi. Mas nesse tempo que nós estamos falando aqui, é o reino de Davi. Já havia aproximadamente 13 anos que Saul havia morrido. Mas o que ele fez no reinado dele, agora teria consequência no reinado de Davi. Então é importante a igreja entender que o que você faz hoje pode gerar consequência lá na frente. Pode gerar uma causa para alguém pagar o que você está praticando hoje. Então é necessário que você viva hoje uma vida correta. É o que você está plantando hoje, que alguém vai colher lá na frente. Você também pode colher, mas que você possa saber que a sua descendência,
a sua casa também colherá. Se o fruto for bom, a sua casa colherá. Mas se o fruto for mal, a sua casa também colherá. E no tempo de Davi, houve 3 anos de seca. E é muito interessante que a Bíblia fala aqui de ano em ano que não choveu. Os animais estavam morrendo, né? Aqueles que tinham algumas condições estavam perdendo os seus bens, porque não havia chuva, a plantação já tinha morrido. E ano em ano de seca. É interessante que a Bíblia vai dizer que o homem, segundo o coração de Deus, Davi, que era rei naquela época, passou 3 anos para consultar o Senhor. 3 anos ele passou naquela situação para poder consultar o Senhor. E isso nos traz a despertar. Quando algo estiver acontecendo de errado, quando a peleja começar a surgir na nossa vida, não se demore a consultar o Senhor, porque Ele envia a resposta. Porque pelo menos se Ele tiver um tempo para que aquilo se cumpra, Ele consolará o seu coração. Foi 3 anos o tempo que Davi se apercebeu que aquele ano de seca era algo que Deus requeria daquele povo e daquela nação. Aquele povo e aquela nação estavam perecendo. Muitos já tinham morrido de fome. Os animais, principalmente aqueles que têm menos poder aquisitivo, os pobres, já deviam ter padecido de fome. Porque 3 anos de fome, quando a Bíblia fala que houve fome, é fome mesmo. É fome mesmo de pão, fome mesmo de comida. E aquela nação estava perecendo. Mas Davi demorou um tempo, mas ele consultou ao Senhor. É muito interessante nós despertarmos que quando ele consultou ao Senhor, o Senhor respondeu. E ele disse assim, ó, é por causa de Davi e por causa da sua casa sanguinária. Ele estava querendo dizer assim, ó, Davi, Saul reinou 40 anos, mas em seu reinado mau, ainda trouxe consequência para o seu reinado. E quando Davi consultou ao Senhor e que ele soube a causa, ele foi até os gibeonitas. Mas para isso é interessante você saber quem eram os gibeonitas. E os gibeonitas foi um povo que mentiu para Israel e teve parte da salvação por causa de uma mentira. Porque quando Josué atravessou o Jordão e o Senhor falou, olha, conquiste a terra e vai exterminando o povo da terra, tomando os reinos, porque eu te darei essa terra prometida. Só que quando os gibeonitas souberam que Josué tinha conquistado Jericó e que tinha destruído também o reino de Ai, eles temeram. Eles falavam, que Deus é esse? Deus tão terrível. Arrancou o povo do Egito. Disse que lá ele deixou uma destruição. Foram 10 pragas. Mataram até os primogênitos. E quando o povo do Egito vieram atrás deles, ele abriu o mar para o povo passar. E ele ficou no deserto com este povo, como uma coluna, uma nuvem de fogo e uma nuvem com aquele povo no deserto, mandando o maná, mandando a água sair da rocha. Quando aquele povo, eles murmuravam por causa do maná, que só comia o maná, Jesus mandava do céu as codornizes e alimentavam eles. E aquele povo foi guiado por Deus
Agora Josué atravessa o Jordão. Agora Josué recebe a ordem do Senhor para ir exterminando aquele povo e tomando aquela terra. E os gibeonitas, com medo do grande desfeito de Deus, mentiram, pegaram roupas velhas, pegaram pano de saco, sandálias velhas, comidas velhas, e moravam a 3 dias de viagem, mas disseram assim para Josué: nós viemos de uma terra longe, de longe nós viemos. Olha só, os nossos sapatos já estão gastos, as nossas roupas já estão velhas, porque de longe nós viemos. Os nossos pão, quando nós saímos da nossa terra, eram novos, mas agora está aqui, bolorentos, já estão velhos. E Josué não consultou ao Senhor e fez aliança com aquele povo, porque aquele povo disse assim, ó, nós viemos porque sabemos dos feitos do Senhor e nós queremos adorar este Deus. E em nome de Deus eles foram aceitos naquele lugar. E quando eles foram aceitos naquele lugar, 3 dias de viagem eles viajaram e descobriram que os gibeonitas moravam ali 3 dias deles. Mas já haviam feito uma aliança no nome do Senhor. E é onde eu quero chegar, irmão. E eu quero falar para vocês das consequências que tem de fazer uma aliança em nome do Senhor e não se cumprir. É uma consequência terrível, porque eles fizeram essa aliança. Se vocês forem ver, no livro de Tiago, ele diz assim, assim falai e assim procedeis. Se você não vai, não diz eu vou. Se você não vai fazer, não diz eu faço. Se você não vai honrar o seu compromisso, não é porque você está na frente e você diz eu vou fazer. Mas a tua palavra, como servo do Senhor, tem um poder muito grande. E a consequência quando você faz uma aliança, e fazendo você uma aliança em nome do Senhor, se você quebrar ela, há consequência. E como eles descobriram que aquele povo morava só a 3 dias dali, e ele foi perguntar para ele, por que você nos enganou? Por que fizeram isto com nós? E todo Israel já se levantaram para querer matar os gibeonitas, para querer desprezar ele. Mas os príncipes disseram assim, nós em nome do Senhor fizemos uma aliança. Nós em nome do Senhor juramos proteção a este povo. E agora nós não podemos mais fazer nada. E agora nós não podemos matar eles. E agora nós temos que socorrer ele, porque foi o nome do Senhor que foi empenhado. A Bíblia diz que não tomarás o nome do Senhor em vão. Não falarás em nome do Senhor o que você não pode fazer. A misericórdia de Deus ela é estendida de geração em geração. Mas quando você faz uma aliança em nome do Senhor, você tem que cumprir. Nem que o sangue dê no meio da canela, mas você tem que cumprir. Foi em nome do Senhor que nós prometemos que ia salvar este povo, que nós íamos ajudar eles. E assim aquele povo gibeonita fizeram parte do povo de Deus. Eles se tornaram escravos do povo de Israel. Por causa disso, eles receberam uma sentença de ser rachadores de lenha e tiradores de água para o povo de Israel e para o altar do Senhor. E aqui é 400 anos antes do reinado de Davi. 400 anos se passa. Vêm os juízes, aproximadamente 7 juízes se levantam sobre a terra. E você pode observar que no livro de Juízes o povo pecava, se arrependia e Deus mandava o socorro. Mas agora chegou o tempo do reinado de Saul. E Saul começou a reinar sobre Israel. Só que a história é contada de geração em geração. E quando contou a história dos gibeonitas, Saul falou assim, agora eu vou vingar Israel.
Agora eu vou vingar o meu povo. Eles mentiram para nós e eles não têm direito à salvação, não têm direito a fazer parte deste povo. É muito interessante que 400 anos depois, reinando Saul, ele foi lá e matou o gibeonita. Ele quase exterminou. E nós podemos observar que quando adentra alguém à casa do Senhor, e eles vêm para a presença do Senhor, se levanta alguns que já está na casa, que já está na presença, que já faz parte do povo, e ele se levanta para tirar fora aqueles que agora estão debaixo da aliança do sangue de Jesus. Esses agora, que vêm agora até a igreja, estão debaixo da aliança do sangue de Jesus. E vindo eles debaixo da aliança do sangue de Jesus, nós, os que somos já parte do povo, queremos lançar fora. Se teve consequências, irmãos, no tempo de Saul, que foi Josué que fez uma aliança no nome de Deus, quanto mais será maior a consequência agora que está debaixo do sangue de Jesus. Tem muita gente, irmãos, passando por aflições e dores, passando por situações difíceis porque tem tocado naqueles que são trazidos debaixo do sangue de Jesus, trazido debaixo da aliança de Jesus. E este povo agora, fazendo parte do povo de Deus, ele se encontra ali. E Saul os mata. E Saul quase extermina a todos. Mas Saul agora reina 40 anos. E 40 anos se passa. A trajetória de Saul, muitos sabem como foi. Mas ele morre. E quando ele morre, agora o rei é Davi. E Davi reinando agora, ele passa por esse período de fome. Período de seca, períodos de necessidades, por causa daquilo que foi firmado 400 anos e por causa daquilo que o rei Saul fez no passado. Mas se levanta uma mulher, e é aqui que eu quero chegar na história das mulheres. Se levanta uma mãe, que agora por causa que o Senhor disse o rei Davi, o porquê tinha acontecido aquela situação. Ele vai até os gibeonitas e pergunta a ele: o que quereis fazer para que o Senhor abençoe o nosso povo? É necessário agora ir até aquele que foi defraudado e até aquele que foi quase morto. É necessário voltar lá, pedir perdão e também perguntar o que ele tinha que fazer para que Deus voltasse a abençoar a nação. E é muito interessante, irmãos, que Davi talvez tinha ido ali com a intenção de pagar uma quantia em prata e ouro, porque os gibeonitas falaram assim: a minha questão contra Israel não é com prata nem com ouro, porque muitas das vezes o dinheiro não paga. Por muitas das vezes a prata e o ouro não pagam. Mas a minha questão é contra a casa de Saul. Me dê 7 homens para que eu possa enforcar. E Davi agora, que fazia parte da família de Saul, estava numa situação difícil. Porque ele tinha que dar 7 homens da parentela dele para que fosse enforcado. E ele tinha feito uma aliança com Jonas, e falando a Jonas que protegeria a casa dele. E por causa disso ele não deu Mefibosete, filho de Jonas, mas ele pegou 2 filhos de uma das mulheres de Saul. O nome dela era Rispa, que significa pedra crente. E 2 filhos de Merabe, irmã de Mical, e deu para que fosse enforcado. Ser enforcados e pendurados seria considerados malditos.
eram os filhos sendo considerados malditos. E muitas das vezes é assim. Nós temos um filho drogado, nós temos um filho no mundo, um filho prostituto. E quem se levanta no meio de nós diz assim: olha, o filho dela é maldito. O filho dela está fazendo isso. Porque é interessante que muitas das vezes a mãe que convive com o filho não vê tudo aquilo que o filho faz. Mas quem está de fora vê. Mas quem está de fora não se ajoelha e clama e ora pelo filho da outra. Mas já diz assim: olha lá o que ele está fazendo. Olha lá a situação dele como está. E diz assim: olha lá está o maldito. Mas Rispa pegou os seus filhos e Davi deu os seus filhos para serem enforcados. E ela pegou um pano de saco. É interessante que o pano de saco na Bíblia ele tem um sinônimo de um significado de arrependimento e de humilhação. Quando fala assim, pegou um pano de saco, ele quer dizer assim: ó, eu me arrependo e me humilho diante do Senhor. E ela se arrependeu por tudo aquilo que a casa de Saul fez. E se humilhou. Pegou o paninho dela, se estendeu sobre a penha e começou a orar ali ao Senhor e a se humilhar. Mas os filhos dela estavam enforcados, estavam pendurados no madeiro. E ali se passavam dias e os filhos delas estavam enforcados. E alguém estava dizendo: olha lá o filho dela como está. Está morto, é maldito. Mas ela estava lá, com o pano dela se humilhando ao Senhor e dizendo assim: meu filho não é maldito. Eu espanto daqui as rapinas. Eu espanto daqui as aves. Eu espanto aqui os urubu. Mas ninguém vai comer os meus filhos. Eles já estão mortos sim. Está em estado de debufação. Está fedendo. Mas eles eu não vou deixar os urubu comer. A carne deles o urubu não vai comer. Não vai comer as onças, os animais de dia, nem os animais de noite. As mães que estão aqui, escute essa palavra. Foram 6 meses que elas estavam ali, ajoelhada, espantando. Os filhos dela estavam se derretendo. A água estava pingando, estava cheirando mal, mas ela estava dizendo: meu filho não é maldito. Eu não gerei em meu ventre filho maldito. O meu filho é bênção. A Bíblia diz que eis que os filhos são herança do Senhor. Ninguém, Deus não vai dar maldição nenhuma para ninguém. O teu filho é bênção. O teu filho é bênção. Ele pode estar sim morto espiritualmente. A mente dele pode estar sim sendo enganada por Satanás. A mente dele pode estar até cativa do inimigo. Mas se você estiver de joelho, se você estiver clamando, se você estiver dizendo que os teus filhos é do Senhor, o Senhor ouvirá do céu. É muito interessante. É 6 meses, irmão. Você entende o que é 6 meses? Você passa por uma peleja com o teu filho um dia e você começa a murmurar. O filho dela estava 6 meses pendurado no madeiro, enforcado. E ela não estava pedindo a Deus para que trouxesse a vida para os filhos dela, não. Ela só estava pedindo a Deus que desse um enterro digno, tirasse ele do madeiro, porque ele não era maldito. É, irmãos, é 6 meses. 6 meses de joelho. 6 meses se humilhando. 6 meses chorando. 6 meses dizendo: tu me deu bênção, Jesus, tu me deu bênção, Jesus. É 6 meses. 6 meses pedindo ao Senhor. Você notou a história? Que o gibeonita pediu 7. Uma mulher, ela tinha 5 filhos, Merabe, e ela deu 5 filhos. Mas ela deu 5 filhos, pastor Paulo, e ela voltou para casa. Ela disse assim: ó, está tudo terminado, está tudo acabado, acabou tudo, não tem mais solução, não tem mais jeito, já morreu mesmo. Ai, como, ai, decanto, varábias. É, mas o
Senhor é o Deus do céu, mas a outra tinha só 2. 2 filhos a outra tinha. E ela estava ali, ó, abanando os filhos dela. Sai, urubu, sai, onça, de dia e de noite. Isso quer dizer, quando a Bíblia diz de dia e de noite, é que ela não descansou. Você lembra quando o Senhor fala para Josué, medite nessa palavra de dia e de noite? É que não devemos esquecer da palavra do Senhor, não devemos descansar da palavra do Senhor. E ela tinha só 2 filhos, ela passou de dia e de noite, abanando de dia e de noite. Mas ela não abanou só os filhos dela, não. Viu? Arai, manai, decanto ieco, varai, decantaramanai. Não é só o teu filho que você deve abanar. Não é só pelo seu filho que você deve orar. Não é só pelo seu filho que você deve interceder. Ela intercedeu pela casa, a outra tinha filho, deixou lá, acabou. Mas ela disse assim, ó, esses aqui também faz parte da minha parentela. Esse daqui também são os primos dos meus filhos, eu também vou abanar ele. E é o que eu estou querendo dizer aqui. Tem mulheres nesta igreja que passam por situações difíceis, mas não abane só pelos seus filhos, não ore só por ele não, mas ore pelo do outro. Enquanto você ver o do outro passando pela necessidade, pela precisão, não aponte o dedo e diz, lá vai lá um maldito, lá vai um condenado, mas peça a Deus misericórdia, peça a Deus para salvar, peça a Deus para libertar, porque Deus é poderoso e Ele tem propósito na oração na terra. Quando você ora, manai decanto ieco varai. É muito interessante, irmãos, que foi lido aqui a palavra de abertura. E a palavra de abertura diz que o Senhor ia passando, um homem subiu para ver Jesus. Mas quando ele desce, quando ele desce, ele encontra a salvação, ele encontra o alívio para a sua alma. É necessário descer, é necessário botar o pano lá. Não descanse de orar. Sabe por que a bênção ainda não veio? Porque muitas das vezes ora hoje e amanhã esquece. Aí quando dá uma melhoradinha, esquece. Não, é de dia, a palavra está dizendo. Não me critique não, a palavra está dizendo. Ela ficou 6 meses sem descansar, de dia e de noite. Não quer dizer que esse é o seu propósito. Não quer dizer que 6 meses é o seu propósito. É o tempo determinado do Senhor. Mas Ele está dizendo, não descanse. De dia e de noite abane. Sabe como é abanar, irmão? É quando você vê aquele que vem buscar o teu filho. E aquele que vem buscar o teu filho, você nota que ele não é uma pessoa de Deus, que ele não tem algo para acrescentar. Você não vai amaldiçoar ele, não vai dizer assim, ó, ele vem buscar o meu filho, ele não tem nada a acrescentar e ele não presta, isso não. Você ora por ele também. Mas ora pelo seu e ora por ele, pede Jesus, liberta ele também. Mas se for preciso, meu Jesus, para que meu filho seja liberto, tire ele mais para longe, afaste ele. Porque muitas das vezes para nós podemos caminhar, tem gente que é necessário sair do nosso caminho. Tem gente que ele só nos puxa para trás. Tem gente que ele não acrescenta na nossa vida. Tem gente que ele quer nos desprezar, nos diminuir. Tem gente que não vê algo de Deus na nossa vida. Ele só vê o que ele acha que a gente é. Mas nós temos algo de Deus. A Bani tem muitos filhos doentes. Tem muitos filhos mortos espirituais. Mas continue abanando. Porque Rispa abandonou 6 meses. E foram contar a Davi. Disseram lá a Davi, olha, Davi, os filhos, Rispa está lá. Já tem 6 meses que ela está lá. Ela está orando lá, ó, ela não sai de lá. Ela não volta para casa para comer. Ela não volta para casa para tomar banho. Ela não volta para casa, não, ela está lá. É 6 meses que ela está lá. E contaram a Davi. Mas a minha araicomanai decanto e ecovarai, arai decanto e. A minha oração e a sua oração não é o rei Davi que vai escutar a manai. É o rei dos reis que vai escutar. Ele é quem vai ouvir. Ele é quem está ouvindo o seu sussurro, as suas lágrimas derramadas. E quando ele ouve e envia a resposta. Se você
chover na história, era para que aquele homem fosse enforcado e chovesse imediatamente, porque foi aquilo que ele pediu. Ele pediu 7 homens da casa de Saul. Foi dado 7 homens a eles. Era para chover, enforcou, morreu, acabou. Porque Davi falou assim, o que você quer que nós faça para que o Senhor abençoe de novo o povo de Israel? Foi dado 7 homens. Foi morto e enforcado do jeito que os gebionitas queriam. Mas não choveu imediatamente. Não choveu no mesmo dia. Se passaram 6 meses. Sabe por que choveu, irmão? Não foi porque eles foram enforcados, não. Choveu porque havia ali uma mulher clamando. Choveu porque havia ali uma mulher arrependida pelo pecado dos outros. Talvez não era o pecado, era o pecado dos filhos dela, não era dela. Mas é necessário nós nos arrependermos pelos pecados dos outros também. E ela estava ali arrependida, se humilhando. E ela passou 6 meses ali. E foi Rispa quem moveu a mão de Deus. Ela só saiu dali, irmão, quando houve a primeira chuva, caiu do céu, foram contar a Davi. E Davi mandou lá buscar os ossos de Saul, porque Saul já havia morrido, mas ainda não tinha sido enterrado como rei. É interessante, né? Davi era rei, morreu, mas não foi enterrado como rei. Jonas não foi enterrado como príncipe. E os irmãos dele ali teve que morrer, os sobrinhos dele teve que morrer, para que ele tivesse um enterro de rei, para que fosse mandassem buscar o rei para poder enterrar. E aquela mulher que queria que os filhos dela fossem enterrados, e queria que aquela condição de maldito saísse da vida deles. Agora viu os filhos deles sendo enterrados com honrarias de rei. Essa história, ela é uma história triste. Mas o que ela quer nos dizer é que quando nós estamos na presença do Senhor e em humilhação, Ele tem ouvido. Está passando muito tempo, mas Ele tem ouvido. Você está chorando e gemendo por alguma causa pelos seus filhos, mas eles têm ouvido. Eu não tenho um filho no mundo, mas eu tenho uma filha que está lá em casa, sem querer congregar, sem querer estar aqui na presença do Senhor. E não é por isso que a minha dor é diferente da sua. Porque um filho no mundo, eu sei que qualquer hora Deus pode libertar, salvar. Mas um filho longe da presença do Senhor, se Jesus voltar, a minha filha fica. E isso gera dor em meu coração. E é por isso que eu estou ali com o meu paninho. E é por isso que todos os dias eu dobro o meu joelho e digo, Jesus, está lá Caroline. Ela não é maldita, Jesus, ela é a minha bênção. Que tu gerou dentro do meu ventre. Tu gerou ela, Jesus, dentro do meu ventre. E quando tu gerou ela, Jesus, tu me trouxe alegria. E não é agora, porque ela estará assim, Jesus, que eu a vou desprezar. Mas a minha oração agora é mais fervorosa. Traz ela, Manai, de Cantuí, para a tua presença, Jesus. Traz ela, Jesus, para a tua presença. Desperta nelas, meu Deus, o dom que há em ti. E faz dela, meu Deus, a tua serva. Porque nós só teremos salvação e libertação quando nós estamos nos teus pés, meu Deus. E é assim, irmãos. Eu espero que esta palavra traga conforto ao seu coração. Eu espero que esta palavra te anime a interceder mais. Porque eu sei que tem sofrimento gerado aqui. E tem muitas mães que podem até dizer assim, eu estou desistindo. Eu não aguento mais. Eu oro de dia, eu oro de noite, eu peço, eu faço campanha. Eu subo no monte, eu desço no monte e está assim. E estão condenando, estão dizendo que ele não vai prestar, que ele não tem jeito. Mas quem tem ouvido, ó mulher, a tua oração é o Deus de Israel. É Ele que tem ouvido do céu e é Ele quem sabe o tempo determinado. E é Ele quem enviará a resposta. Amém?
E eu louvo a Deus, porque o Senhor falou neste lugar. E leva a tua bênção para casa em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade.